Então agora a gente vai ver as formas mais importantes de importação de dados para o R. Então a gente vai ver importação por um arquivo texto, por um drive ODBC, por uma planilha Excel e por um arquivo ARFF. Então do drive ODBC, lembrando que normalmente você usa para importar de um gerenciador de banco de dados. No nosso exemplo aqui a gente vai usar o SQL Server. Então começando aqui com o arquivo texto, para importar um arquivo texto, eu vou usar a função read CSV, né, para ler um arquivo CSV. Então você pode importar um arquivo texto delimitado tanto por vírgula, quanto ponto e vírgula, quanto qualquer outro caractere. Então aqui eu estou passando alguns argumentos. O primeiro dele é o file.choose, é o argumento que você já conhece, que ele vai abrir uma caixa de diálogo para você selecionar o arquivo. Se você não quiser usar o file.choose, obviamente que você pode, se você tiver um script, por exemplo, que você não vai interagir com o código, você pode botar o caminho completo do arquivo, se ele não estiver no diretório de trabalho, ou apenas o nome do arquivo, entre aspas, obviamente, se ele estiver no seu diretório de trabalho. Aqui a função header, ele está dizendo se o arquivo ele tem o cabeçalho, ou seja, se existem nomes de coluna. Se existir nomes de colunas na primeira linha do arquivo, ele vai colocar isso como nome das colunas no data frame que ele vai criar. E o separador, com o argumento sep, eu estou dizendo aqui que é ponto e vírgula. Então veja que ele vai retornar o resultado dessa função para uma variável x. O que ele vai fazer? Esse x vai ser um data frame com os dados. Ele vai criar um data frame e colocar os dados importados dentro desse data frame. Então vamos executar aqui esse exemplo para a gente ver o resultado. Então eu seleciono aqui, executo, ele abriu aqui a caixa de diálogo, eu vou selecionar aqui o arquivo com a extensão CSV, que é o arquivo texto, e vou clicar aqui em abrir. Então a gente pode ver aqui que a gente não teve nenhum tipo de erro no R, então eu posso simplesmente selecionar aqui a variável x, clicar em executar e eu vejo aqui os dados importados corretamente, né? Então a função ela fez a importação corretamente dos dados, transformou isso num data frame. A segunda forma aqui, então, é através de um drive ODBC, que eu posso conectar em vários tipos de fontes de dados que suportam ODBC, mas o exemplo que eu vou mostrar aqui é num gerenciador de banco de dados SQL Server. Então existem várias etapas. Primeiro você tem que instalar o pacote. Se você não tem esse pacote instalado, você precisa instalar o pacote RODBC usando esse comando. Depois você carrega o pacote e assim você está pronto para usar o RODBC. Existem algumas etapas aqui que você tem que fazer, algumas etapas básicas. Você tem que abrir uma conexão, executar uma consulta e depois fechar a conexão. A consulta ela vai transformar um comando select, se ele estiver correto, obviamente, se houver uma conexão, em objeto data frame. Então ele vai selecionar esses dados retornados por esse SQL, criar um objeto data frame e esse objeto vai estar dentro do R e você pode manipular esses dados de qualquer forma. Então vamos ver aqui como funciona. Primeiro, a gente precisa abrir a conexão e aqui você tem que ter vários parâmetros para abrir essa conexão. Então, obviamente que se você executar como que está aqui, não vai funcionar no seu computador. Você precisa saber qual que é o seu servidor, se for um servidor SQL Server, como eu tenho aqui, como eu vou fazer aqui. Se não for, você vai ter que mudar o driver também. Então você precisa saber o nome do servidor para o argumento server. Vejam aqui que o meu é uma instância com este nome aqui, desktop, traço, algumas letras, barra, barra, SQL Express, é uma instância do SQL Express que eu tenho na minha máquina. Depois você precisa informar o nome do banco de dados, aqui o database se chama vendas, e em vez de usuário e senha, eu estou dizendo aqui que eu tenho uma conexão confiável, né? Uma conexão integrada com o SQL Server que funciona com o login que eu fiz no meu computador. Então eu não preciso informar usuário e senha. Então eu vou rodar aqui este comando. Então, se não houve erros aqui, a gente pode entender que a conexão ela foi feita. Se o resultado disso exibir algum erro, quer dizer que houve um problema na conexão, você tem que ler a mensagem e tentar ajustar aqui os seus parâmetros.
Bom, conexão feita, você pode executar uma consulta no servidor conectado. E obviamente que o primeiro argumento que ele precisa é a conexão, né? A conexão que está aberta. Essa conexão tem que estar aberta, senão ele não consegue executar a consulta SQL. Então o primeiro argumento é a conexão e o segundo é a consulta SQL. E aqui uma consulta SQL bem simples, select asterístico from dbo.vendas. Então como eu expliquei, o resultado dessa consulta ele vai armazenar dentro desta variável e vai criar um objeto DataFrame com os dados. Então eu executo aqui, não tive nenhum erro, e eu posso verificar os dados. Então vejam que ele trouxe o resultado da consulta, criou um objeto DataFrame e agora eu posso fazer qualquer tipo de tratamento de dados com essa variável resultado. Então eu fiz a conexão, executei a consulta, tenho os dados que eu quero, eu posso então fechar a conexão. Então também a gente não teve erro ali, isso significa que a conexão ela foi fechada. Obviamente que com a conexão fechada eu não posso mais executar consultas nessa conexão, eu preciso abrir ela novamente. A terceira forma que nós vamos ver aqui é de planilhas. Então planilhas estão aqui porque a gente tem planilhas em tudo que é empresa, em tudo que é tipo de projeto, nós encontramos planilhas Excel, né? Então a gente sempre precisa importar dados de planilhas. Algumas pessoas pegam e transformam esses dados em arquivo CSV, também é uma abordagem que funciona. Só que se você usar o pacote, por exemplo, XLSX, você consegue importar várias planilhas que estão dentro de um arquivo. Então imagine que você tem uma mesma planilha, várias pastas, né, várias planilhas dentro do mesmo arquivo, você teria que salvar cada uma para um arquivo CSV. Se você usar, por exemplo, esse pacote XLSX, você pode importar todas elas. Você não precisa ficar salvando uma a uma. Então a primeira coisa, você precisa instalar o pacote, eu não vou executar porque eu já tenho instalado, e depois de instalado você carrega o pacote. Então o pacote carregado, você vai executar a função read.xlsx para importar a planilha. Aqui eu estou usando de novo o file.choose para abrir a caixa de diálogo, e o cheat index, ele está dizendo qual que é o índice da planilha que eu quero importar. Então, se você quer importar mais de uma planilha para um DataFrame, você pode executar esse comando importando diferentes planilhas. Você pode informar tanto o índice quanto o nome. Existe um argumento também que você pode colocar o nome da planilha. Então, eu vou executar aqui, ele vai abrir uma caixa de diálogo para mim informar a planilha. Então, aqui eu vou selecionar a planilha, tempo.xlsx, e vou abrir. Então, de novo, aqui eu não tive uma mensagem de erro. Eu posso ler o objeto, então, importado, dados, e eu tenho aqui os dados que estavam na planilha importados, e agora eu posso trabalhar com estes dados. O quarto e último formato que nós vamos ver aqui de importação de dados é o formato ARFF, que é o formato padrão do UECA que nós usamos durante o curso. Então, de novo, aqui você precisa instalar um pacote, o pacote forend. Depois de instalado, você precisa carregar o pacote. E aqui a forma de importação é bem simples, você só precisa usar a função read arff e dizer o caminho do arquivo, ou usar o file.choose, ele também vai criar um DataFrame. Então aqui eu vou selecionar o waiter.nominal.arff, não houve nenhum tipo de erro, eu executo aqui e a gente pode ver que os arquivos foram importados corretamente. Então essas foram as principais formas de importação, de obtenção de dados do R.